Pode se sentar um instante, irmão. Vem cá. Tá bonitinho. O pastor Zezo sempre dizia que o bonitinho é o feinho, bem arrumado. Irmão Aristides, eu quero que você fale o que está em teu coração. Olhe como se fosse a tua própria igreja. E que Deus possa ser contigo. Então eu quero dizer a todos que Deus colocou você em meu coração para nos falar. E eu não sigo tabelas de homens e nem da minha própria mente. Eu gosto de sempre observar as coisas que vêm aqui embaixo. Que Deus te abençoe. Somente crê. Fiquemos de pé agora. Se Jesus Cristo está morto, um minuto de silêncio. Mas se Ele ressuscitou, uma esfuziante salva de palmas. Ele vive. Ele vive. Três razões para nós não termos mais medo. Ele revelou isso a João na ilha de Patmos. Primeira, não temas, eu sou o primeiro e último. Segundo, eis que estive morto, mas agora vivo pelos séculos dos séculos. Terceiro, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Por que temer? Tudo está sob o domínio do Todo-Poderoso Senhor. E essa noite Ele está aqui. Foi falado da Nova Jerusalém. Eu me alegrei muito ali no quarto ali. Quando o irmão Branham diz da última chamada, eu gosto de citar, recitar, porque é uma verdade. O trono foi estabelecido, os 12 fundamentos foram postos, as estradas de ouro já foram pavimentadas, os portais com gigantescas pérolas foram erguidos, igual uma pirâmide ela permanece imponente e gloriosa. Os seres celestiais que a têm preparado a observam extasiados, porque ela refúgio e brilha com uma glória extraterrena. Cada face da sua beleza conta uma história da graça maravilhosa e do amor de Jesus. Ela é uma cidade preparada para um povo preparado, e ela somente aguarda os seus habitantes, e estes logo invadirão suas avenidas com alegria. É a última chamada para os eleitos do Senhor. E nós estamos nessa expectativa de exaltar a Jesus Cristo, sim, porque dele, por ele e volta para ele são todas as coisas. Dele, por ele e volta de novo para ele. Toda a honra e toda a glória ao Senhor eterno.
Foi cantado aqui que o Coliseu, os leões não puderam fazer nada. Mataram o externo, a carne. Certa vez no Coliseu soltaram 20 leões. A plateia no Coliseu, aqueles leões rugiam tão forte que o povo saiu das arquibancadas. Quando ia ser introduzido a pequenas eleitos do Senhor para serem devorados por esses 20 leões. E antes deles entrarem na arena, eles cantaram o hino ao Senhor. E sabe o que aconteceu? Deus colocou volume ao ponto de abafar os rugidos dos leões. Porque naquela hora eles estavam adorando e exaltando aquele que é o leão da tribo de Judá. Nós podemos passar todo tipo de pressões, todo tipo de barreiras e obstáculos, mas quando o Espírito Santo está dentro de você, é um poder tão sustentador. Não importa a pressão laodiceana, ecumênica, político-religiosa. Eu sempre conto aquela história do peixinho nas profundezas do oceano. Ali nada um peixe pequenino, uma pele muito fininha. Sabe o que acontece? Se um submarino descer onde está aquele peixinho, aquelas placas de metais se contorcem. A pressão da água arrebenta com aquele submarino. E se perguntássemos então para o peixinho e disséssemos: pequenino peixinho, o que tu faz resistir à pressão da água? Sendo tu pequenino e uma pele fininha, e um submarino se contorce e se arrebenta. Ele diria: sabe de uma coisa? O Criador colocou algo dentro de mim, uma pressão equivalente à pressão das águas. Por isso que a pressão não me incomoda. Tem um poder dentro de mim. Tem o Espírito Santo dentro de você. Moço, moça, tem o poder de Deus na tua vida. Não é só um conselho, não pare. É uma realidade no teu viver. Deus te coloca numa condição que não tem como você mais voltar atrás. Não tem mais como desistir. Você ama a palavra. Vocês estão superando. Vocês são como Daniel na Babilônia. Tem resistido todo tipo de pressão. Mas o Espírito Santo tem te sustentado. Aleluia. Grande é o poder de Deus nesses últimos dias. À medida que a vinda de Jesus se aproxima, mais será dado para ela. Mais do poder da palavra, da revelação e da unção é dado para ela. Nós estamos numa expectativa de ver Deus se mover de forma sobrenatural. Eu estou pregando para um povo que crê no batismo do Espírito Santo, que crê que Deus vai batizar hoje. Eu estou pregando para pessoas que creem em milagres e curas. Mas você crê que alguém será curado hoje? Então exaltado é o nome do Senhor. Exaltado é o nome do Senhor. Ele mostrou seus feitos a Israel, mas os seus caminhos aos filhos de Israel. Deus tem prazer de mostrar os seus feitos ao seu povo. Aleluia. Aleluia, aleluia. Deus abençoe o pastor Febrônio pela oportunidade que me concede nessa noite de trazer um pouco da palavra do Senhor nessa noite, que eu não vou tomar muito tempo, né? Pastor Weber, querido, Deus te abençoe. Irmão Daniel, irmão Alberi, todos vocês, né? Servos do Senhor que já saudamos. Você trouxe a sua Bíblia?
livro mais folheado do mundo. Vamos ler 3 escrituras. Abra comigo em Romanos. Verso 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Agora abra comigo Gálatas 1, 11 ao 12. Ali o evangelho é poder de Deus para a salvação. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado, não é segundo homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Evangelho é pela revelação de Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 1,5. Porque o nosso evangelho não foi somente a vós, somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais somos entre vós, por amor de vós. Primeiro, evangelho é poder de Deus para a salvação. Segundo, evangelho recebemos por meio da revelação. E o terceiro, o evangelho é manifestado também em poder do Espírito Santo. Que o Senhor acrescente suas ricas e copiosas bênçãos à leitura de sua palavra, no glorioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Sentai-vos. Eu falei que a pressão é tão grande nesta era. E o diagnóstico de um profeta pelo Espírito Santo, ele revela a condição de uma era opressora, de uma era desesperada que está chegando ao seu fim. À medida que a era está chegando ao seu fim, Deus está conduzindo o seu povo a uma plataforma de embarque para o arrebatamento. Esta noiva, ela vai para esta plataforma de arrebatamento com as vestimentas da palavra e do batismo do Espírito Santo. Mas por enquanto estamos vivendo uma era de uma pressão maligna. E o Espírito Santo tem sustentado a sua igreja. No livro das eras o profeta diz assim, mas nessa era de fartura e oportunidade, quando todos têm tanto e há muito mais para ser possuído, porque com todas as invenções que temos para fazer os nossos trabalhos e nossas diversões, repentinamente nos deparamos com enfermidades mentais ao ponto de alarmar a nação, quando todo mundo devia ser feliz, sem nada que concorra realmente para ser infeliz. Olha só, milhões estão tomando sedativos à noite, pílulas para estímulos pela manhã, correndo aos médicos, dando entrada nas instituições e tentando afugentar por meio do álcool temores desconhecidos. Esta era se vangloria de enormes lojas repletas de bem terreno. Ela se vangloria nessas coisas materiais. Mas é o povo menos feliz do que nunca, diz o profeta. Ela se vangloria de suas realizações espirituais, mas o povo é menos seguro de si mesmo. Ela se jactancia de melhores valores morais, mas é a pior era, a mais corrupta desde o dilúvio. Ela fala acerca do seu conhecimento e de sua ciência, mas ela está travando uma batalha perdida em todos os campos, porque a mente, a alma e o espírito humano não estão à altura para encarar as mudanças que têm vindo sobre a terra. Em uma geração nós passamos da era da carroça e do cavalo para a era do espaço, e somos orgulhosos e jactanciosos quanto a isto. Porém dentro há uma caverna escura e vazia, clamando em tormento,
E sem uma razão conhecida, os homens estão desfalecendo de medo. Por uma razão desconhecida, os homens estão desfalecendo de medo. E o mundo está em tal condição, tão sombrio, que esta era muito propriamente poderia ser chamada a era dos neuróticos. Ela se jactancia, mas ela não pode retroceder. Ela clama por paz, porém não há paz. Ela clama possuir todas as coisas, mas é uma era rejeitada. Não há paz para o ímpio. Fim da citação. Esse é o quadro que a igreja se encontra. Há uma demanda muito terrível sobre ela. Só que Deus não deixa ela de qualquer forma. Falamos do evangelho aqui, que é salvação para todo o que crê. Que o evangelho é por revelação divina. E também as manifestações dos sinais e maravilhas do Espírito Santo. Essa igreja sairá com as vestimentas completas. Não vai faltar o véu, não vai faltar o sapato, não vai faltar nada. Quando Jesus vier, ela estará em perfeita ordem, cheia do Espírito Santo, cheia dos frutos do Espírito, cheia dos dons do Espírito. A presença de Cristo será tão visível nela, que olhando para ela, será olhando para Cristo. A palavra, a noiva, a palavra, diz o irmão Brana, feita do mesmo material, palavra de sua palavra, poder do seu poder e espírito do seu espírito. Ela se identifica com Cristo, então. Ela não aceita dogmas, credos, sistemas religiosos. Ela ouve então somente o que o Espírito está dizendo para a igreja. A última palavra de Apocalipse 22:17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Que convite estupendo. Que poder maravilhoso tem o Evangelho. Paulo nos revela a natureza do Evangelho. Poder para a salvação. Quando Jesus estava na boca da sepultura de Lázaro, que ele mandou removê-la. Porque quando o príncipe da vida chega, a morte treme. A morte tem que recuar. E ele clama com grande voz: Lázaro, sai para fora. E essa mesma voz que chamou Lázaro para fora, um dia parou na boca da tua sepultura, na boca de uma denominação, na boca do mundo. Aquela voz te chamou, e você ouviu ele chamar o teu nome. E você veio. É como Mateus na alfandegaria. Jesus não fez um sermão. Jesus apenas disse: segue-me. E ele logo seguiu. É essa mesma voz que fala contigo hoje, que tem falado há muito tempo atrás. E o que Deus colocou há 10, 15, 20, 30, 40 anos atrás no teu coração, ninguém pode tirar. Nenhum inferno pode tirar, porque o Evangelho é uma revelação. E quando Deus quer dar a revelação, diz o irmão Brana, Satanás não consegue impedir. Você está no lugar secreto de Deus. Você tem comunhão com o Senhor ali, porque você conhece o nome dele e ele conhece o teu nome.
Ah, que maravilhoso Deus é esse nosso. Então nós estamos numa expectativa nesses últimos dias. Nesse ano de 2025, eu creio que nós estamos tendo já uns pequenos vislumbres. Vocês sabem a condição do Brasil como está. 2 meses antes das eleições para presidente, eu tive visões todos os dias durante 20 dias. A miúde eu não tenho visões, mas essas foram me concedidas 20 dias direto. Toda hora vinha. Letras vinham na minha frente. Eu não entendi o que era aquilo. Mas no meio daquelas letras, sabe o que eu vi? O martelo e a foice. O martelo e a foice vinha na minha frente, 2 meses antes das eleições. Parou aí? Não. 2 meses antes das eleições, eu também vi aqueles mísseis cruzando os céus, e aqueles pontos daquele aparelho que intercepta os mísseis, muitos. Eu não estava entendendo, mas depois clareou. E o Mombrana diz: ou o Concílio Mundial ou o governo vão atacar a igreja. Mas só que eles não sabem com quem estão mexendo. Ela é a noiva do Cordeiro. Ela é eleita, predestinada, chamada, projetada na eternidade e manifestada na terra. Ela carrega as características de Jesus Cristo. E ela manifesta o seu poder, o seu nome, a sua glória, a sua presença. Porém a igreja tem que ter um alvo certo, e a flecha de longo alcance tem que atingir o alvo, diz irmão Brana. Haverá mais curas multiplicadas na igreja a partir de então. Haverá mais pessoas batizadas no Espírito Santo. Aguardem, vocês vão ver. É promessa de Deus. Mas a igreja precisa estar despertada, na expectativa. Jovens precisam estar na expectativa. Ter seu momento de oração, de um viver na presença de Deus. E o irmão Brana, ouça o que o irmão Brana diz aqui, a ele ouvi. Amigos, as pessoas desta nação e deste mundo, à medida que eu viajo por ele, percebo que estão famintas por um cristianismo real e genuíno. Temos tanta maquiagem, tanta encenação, tanta personificação, que o mundo está realmente faminto para ver algo real. Que golpe duro! Outro dia, quando o senhor Billy Graham deixou aquele bando de pagãos ficar lá e desafiá-lo com o evangelho que ele estava pregando, não sei o que eu faria, mas creio que seria eu como os jovens hebreus e dizia: nosso Deus é capaz de nos livrar desta coisa. Nosso Deus é poderoso ainda para batizar e operar milagres e maravilhas. A sua palavra ainda tem um efeito sobrenatural. Paulo apresenta para nós a natureza da palavra de Deus. Em Hebreus 4:12 ele diz
que a palavra de Deus é mais afiada que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, entre as juntas e medulas, e é apta para discernir os segredos e as intenções do coração. Você crê que Deus conhece as intenções do coração? Que Ele sabe o teu pensamento? Então ouça isto. Eu estava pregando no tabernáculo esses tempos atrás. Uma senhora entrou lá e sentou no último banco da igreja. E sabe o que ela estava pensando quando eu pregava? Ela dizia: Deus, me dá o número da loto. Sabe o que aconteceu quando ela disse dá o número da loto? Ficou cega. Ficou cega. Esfregava os seus olhos veementemente, desesperada. E pouco a pouco foi voltando ao normal, foi lá no escritório e me testificou disso. E aquele ser que parou-se do lado do irmão Brana disse: os pensamentos dos homens na terra falam mais alto do que suas palavras. Então esse Deus que conhece nossos pensamentos, nossas vidas, e à medida que tu enche os teus pensamentos com a palavra, Jesus se torna inesquecível. Tu passa a ter um amor muito grande por Ele. Você acredita que é 24 horas pensando nele? Tive essa experiência esses dias. Jesus, tu és inesquecível. Ao deitar o meu pensamento enverdido por tua presença, ao acordar-me, tu preenches os meus pensamentos. E eu vi realizações maravilhosas acontecer. Deste evangelho que é poder, deste evangelho que é revelação, deste evangelho que é seguido de sinais e maravilhas, e não somente em palavra. A mensagem desta era, a despeito que é nos dias da voz do sétimo anjo, Deus não deixou de operar o seu poder sobrenatural. E a igreja está nesse ritmo também, porque a noiva fala o que o noivo falou. O mensageiro profeta e a noiva, o Espírito Santo, têm a mesma linguagem. E nós precisamos ter a mesma linguagem. A nossa linguagem é linguagem de águia. Linguagem de águia, ela sabe onde encontrar o seu alimento. Ela sabe que aonde estiver o corpo, palavra, ali se ajuntam elas. Elas amam a palavra do Senhor. E quando o Espírito Santo introduzir este amor divino dentro de você, será a eternidade. Antes de você ir para lá, você já tem a eternidade dentro de você. Prosseguindo a leitura do irmão Brana aqui: nunca deixarei que o evangelho seja pisoteado. Veja, chegou a um ponto, amigo, onde o mundo está tão horrível que vai fazer você provar cada centímetro de terreno em que está pisando. Satanás vai fazer isso. E está chegando o tempo em que as personificações e o pensamento carnal serão extirpados do real e verdadeiro corpo de Cristo. E ele terá um corpo puro, santo e cheio do seu Espírito, andando em seu Espírito, fazendo as obras dele. Sejam fiéis a isto. Você recebeu o Espírito Santo? Aí o irmão Brana diz: batalhe por cada polegada dele. É teu, é tua herança. A descida do Espírito Santo foi o coroamento da ressurreição de Cristo. E o irmão Brana diz: e nesta noite, o Cristo ressurreto está caminhando entre as flores renascidas do seu jardim. Você é alvo desse amor tão profundo de Deus. Aleluia.
Eu estou resumindo aqui, irmão, só quero ler mais um parágrafo aqui que eu fiz aqui. Que o irmão Branham nos alerta, ele nos alerta neste parágrafo aqui, ó. Por isso que eu estou crendo nesse mover sobrenatural de Deus no Brasil e em outras nações. Deus vai mover. Deus vai mover. Por que não começar uma introdutória hoje aqui? De um mover sobrenatural de Deus. A igreja deveria continuar entrando em seu poder. A ciência só pode chegar até um certo ponto e cair. Mas nós temos fontes inexploradas que jamais foram tocadas pelo poder ilimitado de Deus, nas quais nós já deveríamos ter entrado. Nós estamos a 1 milhão de milhas abaixo dos nossos privilégios esta noite. Nossos privilégios cristãos que deveríamos estar entrando. Eu sinto vergonha de mim mesmo, o irmão Branham diz, quando olho aqui fora, vejo as organizações e as doenças e os problemas que estão acontecendo nesse mundo. Agora ouça isso. Nossa igreja deveria estar andando pelas ruas, curando os mortos, curando os doentes, ressuscitando os mortos, expulsando demônios, fazendo sinais e maravilhas, fazendo o mundo inteiro perceber que Jesus Cristo vive. É isso que necessitamos. Crê tu isto? Fim da citação. Deus quer levar a sua igreja a caminhar pelo sobrenatural. E a palavra é o sobrenatural de Deus. A palavra é a dimensão aonde Deus vive e age. Quando você cita uma promessa de Deus, o Espírito Santo está naquela promessa. E Ele vivifica essa promessa dentro de ti. E aquilo traz vida dentro do teu coração. E tu passa a desejar as coisas que são lá de cima. Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Então eu quero, para concluir, falar do meu testemunho. Até 2007... o Espírito Santo me despertou para a solitude, buscar a Deus em recantos e lugares secretos. Eu não estava entendendo porquê, mas fui movido a buscar a Deus desta forma. Eu orava por toda parte. E uma certa noite, orando no meu escritório, veio um intenso desejo de orar. Eu me levantei e comecei às 10:30 da noite a oração. Quando era meia-noite eu fui dormir, o Espírito dizia, volte. Orei então até 1:30, fui deitar-me, o Espírito Santo dizia, volta. Foi então para 3 da manhã, próximo das 4 da manhã, é que eu fui deitar. E o Espírito Santo falava de sinais, milagres e maravilhas. Até então eu tive o privilégio de ver 20 cancerosos ser curados para a glória de Deus. Enfermidade de toda a natureza. Então Deus está despertando homens e mulheres para essa realidade. E eu creio que Ele vai mover desta forma nos últimos dias. Porque as Escrituras e o poder de Deus, ela sairá daqui com as vestimentas completa, perfeitamente. E o Espírito Santo não vai deixar ela da forma como ela se encontra.
há mais do Espírito Santo para a sua igreja. E o Espírito Santo quer reavivar a palavra que Ele já deu para você. Há áreas mortas que precisam ser despertadas. Você pensa que Deus não pode te usar de uma forma sobrenatural? Ele pode fazer isso. Ele ainda faz isso. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, que Ele é só ontem, que Ele está na história. Não, é o mesmo ontem, sim, hoje, sim, e eternamente. Eu não preciso esperar o concílio mundial apertar para ver o meu Deus mover com seu poder. Eu sei que essa hora vai chegar, mas enquanto não chegar, nós podemos proclamar um Cristo completo, um evangelho pleno, e ver a sua mão operar maravilhas em nosso meio. Batismo do Espírito Santo. Eu creio que cada um de nós aqui está desejando mais de Deus. Você veio faminto e com expectativa essa noite aqui. Você veio ansioso para receber uma porção dobrada do Espírito do Senhor. E o irmão Branham diz que a igreja deveria andar nessa porção dobrada. Você vai ver uma diferença muito grande quando você pregar o evangelho. Deus vai dinamizar a mensagem que tu pregar. Quando cantares um hino, quando louvares ao Senhor, tu verás o Senhor dinamizando aquele hino para a glória dele. Não será mais tu apenas cantando, será o Espírito Santo dentro de ti, movendo para louvar. E muitas vezes nem em uma igreja ou em um púlpito, às vezes no lugar secreto, escondido, a tua alma se derrama na presença de Deus, e a presença de Deus desce até onde você está. Aleluia! Eu creio nisto, igreja. Nós cremos nisto. É hora para acontecer isto. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Como é maravilhosa a presença de Deus. Saber que Deus não é um Deus aposentado. Meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Jesus disse: Deus não está aposentado, igreja. Deus não ficou preso na história. Ele caminha entre o seu povo. Ele caminha entre os seus 7 castiçais. Ele caminha lá no teu lar, na tua casa. Ele vive em você pelo batismo do Espírito Santo. O irmão Branham orou. Eu estou orando por um avivamento pessoal. Eu preciso de um avivamento, ele disse. Eu pedi para a igreja orar por mim, para que Deus me desse um avivamento. E quem que não está precisando de um avivamento? Talvez você está passando por crise espiritual. Você canta, você prega, vem o culto. Às vezes é como um Asaf, passou por uma crise espiritual e não sai daquela crise. Mas essa noite tu pode sair dessa crise. Esta noite Ele vai te tirar dessa crise espiritual. Aleluia, aleluia. Asaf quase se desviou, escorregou os pés, porque estava procurando ao redor do mundo as pessoas prosperarem, e estava tudo bem. Mas ele, um líder músico profético, não perdia os cultos, cântico, não perdia os ensaios, estava ali na hora certa. Mas agora ele estava se acostumando, está demorando o culto, está demorando o louvor, e isso e aquilo. Ele estava em crise espiritual. Se você tem isso, você está em crise espiritual, mas você pode ser curado. Quanto mais tempo na casa do Senhor, melhores tempos você terá lá fora. Mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em outros lugares. Saia fora deste fique em casa. Quebra este fique em casa.
Venha para a casa de Deus. Venha adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Venha ter companheirismo com os teus irmãos. Adore, exalte, cante, salte, enalteça o Senhor da glória. Tome conta de cada polegada do teu território. Ele é seu. O Espírito Santo é teu. O Espírito Santo é teu. Ele não veio para sair, ele veio para ficar. Ele só sairá daqui quando a noiva for também. E ele se move aqui, sobrenaturalmente aqui. Há corações tão famintos aqui esta noite. Deus, eu quero esse Espírito Santo. Eu anelo por isso. Uma experiência poderosa, seguida de uma nova criatura, seguido de uma obediência, de uma separação do mundo, de uma santidade do Cristo. Santidade não é só se abster-se de pecado. Santidade não é somente não cometer algum erro. Santidade é mais doce que isso. É melhor que isso. Ele é a tua santidade. Este é o Evangelho que veio com poder, com revelação e com sinais e maravilhas. E nós vivemos numa hora desafiadora. Uma hora que te desafia cara a cara, que vem para te assombrar, vem para te assustar, vem para te recuar. Mas sabe de uma coisa? Deus te deu toda a armadura, e você fica dentro daquela armadura. Aquela armadura é poderosa. Cada peça da armadura é a pessoa de Jesus Cristo. Revesti-vos, pois, do Senhor Jesus Cristo. Ele é a tua vestimenta. Paulo diz: revesti-vos, se vistam do Senhor Jesus. E quando nós olharmos um para o outro, nós veremos Jesus, 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 Jesus. É isso que o profeta diz. Ela será tão parecida com Jesus, a olhar para ela, que é palavra de sua palavra. Não desista então. Tome tua posição pela palavra. Não importa o que venha, o que vá. Homens de Deus, missionários do Senhor. Falar do pastor Weber, do pastor Febrônio. Certa vez, Delano Roosevelt estava no mesmo navio que um missionário da África. Fazia 40 anos que ele estava na África. Tanto o presidente Delano Roosevelt quanto esse missionário estavam no mesmo navio. Ao aproximar-se de Nova York, já dava para ver de longe bandeiras, foguetes, festas para recepcionar o presidente dos Estados Unidos, que foi fazer uma viagem de alguns meses fora. E o missionário há 40 anos na África estava retornando. E quando se aportou o navio, lá desceu o presidente americano, o pessoal aplaudia, fazia festa. E atrás vinha o missionário com a sua maleta, cabisbaixo. Parou e disse: Senhor, o presidente foi fazer umas viagens e a nação faz essa festividade. E eu 40 anos pregando o evangelho. O que eu tenho, Senhor? O véu do templo se rasgou. E aquela multidão de pessoas africanas, salvas por Jesus Cristo através do seu ministério, aquela multidão estava assim, ó, lá do outro lado aplaudindo.
lá do outro lado aplaudindo os servos do Senhor. Não é um trabalho em vão, nem um copo de água fria esquecido. Quanto mais ganhadores de almas, quanto mais que ensinam a justiça, resplandecerão como as estrelas do céu. Aleluia! Deus sabe como recompensar na hora certa. É como o irmão Branham entrou lá além da cortina do templo e viu aquelas milhares de almas também. Ele estava passando por uma crise, um momento difícil. Deitado em sua cama, com as mãos em sua cabeça. Ele assim: Billy, tu estás velho, tu tens que fazer alguma coisa. Isso ele falava com ele mesmo. E o Espírito Santo puxou ele: vem para cá então, vem para cá. Aonde ele se deparou com aquelas milhares de almas, vestes brancas, pés descalços, olhos brilhantes como estrelas do céu na noite escura, dentes brancos como pérola, indo em direção e dizendo: abençoado irmão, abençoado irmão. Deus soube recompensar. Nem sempre nos é dado uma visão fora desse tempo. Às vezes Deus tem forma de recompensar aqui ainda. Para que mais recompensa do que ver vidas sendo ensinadas na mensagem da hora? Para que mais maravilhoso do que ver moços e moças caminhando na luz do entardecer? O Evangelho veio por revelação divina também. Irmão Branham diz que aquele irmãozinho que pega a sua bicicleta, bota uma marmita na garupa da bicicleta, cruza a cidade pedalando. O irmão Branham disse: aquele homenzinho que se levanta de manhã para o trabalho com a sua bicicleta tem mais revelação do que os teólogos famosos desta cidade. Assim é aqui também, homens e mulheres simples, mas tem a revelação divina, tem a palavra revelada, e as portas do inferno não prevalecerão. Você pode não ser rico nem rica, mas você tem a maior riqueza, o maior tesouro. Tem vida pulsando dentro de você, tem poder de Deus vivendo em você. Aleluia. E se em vós habita aquele Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. O poder que vai dar a glorificação para o teu corpo já habita dentro de você, já vive em você. E quanto mais desta virtude do Espírito, quanto mais disso, mais você vai desejá-lo. Quanto mais cheio, mais desejo você vai ter. O irmão Branham chegou a dizer: Senhor, rebatiza com o Espírito Santo o nosso pastor. Rebatiza. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, Senhor. O que você perdeu essa noite? O que você perdeu? Não estou dizendo que perdeu a salvação, mas você não tem mais aquele ânimo, você não tem mais aquela disposição para orar. Eu quero te dizer que o Espírito Santo vai fazer isso. É obra dele. Vamos ficar de pé? Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu resumi, tá, gente? Eu resumi, mas é suficiente. Ouvimos o pastor Kelly nessa linha que ele trouxe, conversei um pouquinho com ele ali. Maravilhosa linha. E o Espírito Santo está puxando justamente para isso. Deus está trazendo uma nova unção para vocês, igreja. Aleluia. Antes de vir para cá, eu sonhei que eu estava debaixo de uma unção, caminhando pelas ruas de Chapecó.
Tem algo para acontecer aqui. Tem algo para acontecer nos ministérios. Tem coisas para acontecer onde tiver aquela igrejinha da mensagem lá na esquina, aquela missãozinha lá esquecida. Vai ser um testemunho vivo do poder de Deus. Coisas sobrenaturais vão passar a acontecer. O culto não serão mais os mesmos, porque você não vai ser mais a mesma. Você não vai ser mais o mesmo. A tua adoração não vai ser mais a mesma. A tua vida não vai ser mais a vida antiga, não. Há um ambiente propício aqui. Quer Espírito mais do Espírito Santo? Quer se manifestar? Quem está faminto, venha então. Quem está desejoso, venha. Aleluia. Vem se o Espírito Santo está te trazendo, impulsionando. Não mero convite de um homem mortal. Fiquem de pé, todos fiquem de pé. Fiquem de pé. É corações famintos mesmo, irmãos. É corações desejosos. Aleluia. É maravilhoso, jovens, irmãos e irmãs. Deixa ele deitadinho, que agora o Espírito Santo vai trabalhar nele. Não tem nada de errado, não. Antes, porém, eu quero ler aqui para vocês ver. Pessoas se levantam curadas de coluna endireitada quando cai na unção, tá? Olha o que o irmão Brana diz. Fique nessa expectativa. Fica nessa expectativa. Fica nessa expectativa. Deus vai fazer cura sem necessidade de eu impor mão, fazer qualquer coisa. Porque a unção já está aqui. Isso aqui foi o Espírito Santo que te atraiu, jovem. A resposta vai vir para ti. Ouça o que o irmão Brana diz. Ouça o que o profeta diz. Ah, maravilhoso Deus. Nos dias de John Wesley, 70 Samena, eles foram rejeitados, como eram chamados, de santo rolador. As igrejas não permitiam eles. E finalmente chegaram a um lugar onde o Espírito Santo caía neles. E eles caíam ao piso. E eles jogavam água sobre eles e os abanavam, porque eles haviam desmaiado. E eu tenho estado em suas reuniões em meus 50 anos. Eu os tenho visto cair no solo o poder do Espírito Santo desta forma. Eu vi pessoas ser curadas instantaneamente. Mas eu não vou ministrar aqui não. Eu vou respeitar. É que esse moço ali estava muito ansioso, uma unção muito forte nele. Fogo do Espírito. Segura ele aí. Não se preocupa, ninguém se machuca, não dá nada. Deixa esse aí também aí. Então clama, eu quero mais do teu Espírito.
Eu quero mais da tua presença, Senhor. Eu quero mais da tua unção. Eu preciso vencer esse mundo. Eu preciso vencer a mim mesmo. Eu preciso de unção para levar a minha cruz. Faz, Senhor, faz o teu batismo ser real. Para ela não cair, para ela não cair. Derrama neste momento esta unção sobrenatural e batiza essas vidas com Espírito Santo e poder. Mas recebereis, não é talvez recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. Fogo de Deus, Pai, fogo da unção, fogo. Olha o mover do Espírito Santo aí. Olha o mover do Espírito Santo aí. Olha o mover do Espírito Santo. Olha o mover do Espírito Santo. Os famintos pelo Espírito Santo, olha aí. Bem-aventurado os que têm fome e sede. Já é bem-aventurado só em desejá-lo, quanto mais possuí-lo. Fogo do Espírito, Pai. Fogo do Espírito. Recebe mais do Espírito Santo. Ore, você ora, irmão, você ora. Eu não vou ministrar sobre vocês, não. Lá na galeria, a unção está ali. A unção para batizar está aí. Sabe como é que o Espírito Santo se manifesta? Todas as vezes que em Atos o Espírito Santo desce, é quando Cristo é exaltado. Quando Pedro terminou de dizer: saiba com certeza toda a casa de Israel, que é este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, e o Espírito Santo veio. Galeria, o Espírito Santo visita vocês. A unção está passando ali. O fogo divino, o vento do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Deus de milagre está aqui. O Deus da cura divina está aqui. Ao mesmo tempo que Ele dá o Espírito Santo, Ele te cura. Irmãs que tem nódulo, caroço, tumores, miomas, coloque a mão aí. Se você tem algum caroço, algum mioma, algum nódulo, olha como o fogo de Deus vai arrancar esse nódulo, este caroço. Em nome de Jesus, nódulos, caroço, tumores, saia. Sai do seio, sai do pescoço, sai do corpo. Em nome de Jesus,
seja curada, seja curada. Aleluia. Examina que desapareceu. Problema de coluna, pessoa que não consegue se abaixar ou levantar o braço agora. Em nome de Jesus, espírito de enfermidade na coluna, dores na coluna, sai, sai, sai em nome de Jesus. Braço fica sem dor, passe a movimentar o teu braço, abaixe e se levanta, a tua coluna foi curada. Ah, mas tem uma unção muito forte aqui no meio. Há uma unção de batismo aqui, ó. Há uma unção viva aqui, ó. Fogo da unção, fogo do Espírito. Tenha o seu momento, ainda temos um tempinho. Não tem como eu ministrar porque é muita gente, tá? Mas você tem. Em Atos capítulo 8, verso 18, o irmão Brana disse que Simão queria comprar o dom que Pedro e João tinham quando impunham as mãos. Então Simão viu alguma coisa que acontecia naquelas pessoas as quais Pedro e João colocavam a mão. Não era colocado a mão e nada acontecia. Tinha. O irmão Brana diz que quando o Espírito Santo vem, alguma coisa acontece. Há uma reação no teu corpo, sim. Santo Deus, Santo Deus, aleluia. Olha esses dois varãozinhos ali, ó. Olha como o Espírito Santo é maravilhoso. Bud Robson, diz o irmão Brana, se meteu no milharal e ele orou: Senhor, se tu não me deres o Espírito Santo, vai ficar um monte de ossos aqui no meio desse milharal. E Deus deu o Espírito Santo a Bud Robson. Deus dá o Espírito Santo para você. Não é manivelar, não é mecanizar, não. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai, achareis. Batei, abrir-se-vos-á. Quem pede, recebe. O que busca, encontra. E que bate, se abre. Se nós, sendo maus, damos coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Faça isso, peça. Peça o Espírito Santo. Fogo da unção. Fogo da unção. Seja batizada com o Espírito Santo. Seja batizada com o Espírito Santo. Essa irmã terminou de receber aqui, ó, o Espírito do Senhor. Evangelho é poder de Deus, é com revelação e é em demonstração de espírito e de poder. Na galeria lá, a unção está lá, ó. Tem irmãos famintos lá, ó. Sentindo ou não sentindo, é você crer. É você crer.
um orvalhar de Deus aqui, ó. Há um sobrenatural sobre vocês, igreja do Senhor. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Vamos elevar um clamor e encerrar agora. Eleve a Deus um clamor aos céus. Aleluia. Jesus batizando um garotinho aqui agora. Obrigado, É maravilhoso ver isso. É maravilhoso. Quer ver depois disso o que vai acontecer então? É o depois. Uma alteração na tua alma. Uma força divina. Terás autoridade para expelir os demônios. O teu lar será incendiado pelo poder de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Amém, Jesus. Eu não vou ministrar porque é muita gente à frente, tá? Mas o Espírito Santo já está ministrando em vocês. O Espírito Santo já está ministrando. Pai Celestial, é no glorioso nome do Senhor Jesus, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aquele nódulo já saiu do seio, tá? A tua coluna já foi curada. Levanta esse braço que tu não podia levantar. Levanta. Toda doença e enfermidade é subjugada na suprema autoridade de Jesus Cristo. Espírito surdo mudo, saia. Espírito de surdez, saia. Nervo atrofiado, volte ao normal em nome de Jesus. Pedra no rins, sai fora. Estômago seja curado. Labirintite, saia, seja curado. Aleluia. 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 Incendeia as chamas do Espírito. Aviva as áreas mortas, Senhor. Dá vida às áreas mortas, Senhor. Ele está assistindo agora? O irmão Ulisses pede pelo pastor Edival com problema ciático, coluna. Em nome de Jesus, pastor Edival, seja curado em nome de Jesus Cristo.
está vendo a live, pastor Edival, seja curado desta coluna, volte ao normal, levanta-te e anda, Jesus te dá saúde. Aleluia, aleluia. É quando exaltas a Cristo que o Espírito Santo vem. Aleluia. Tem azeite sendo derramado ainda. Tem azeite dourado do Espírito sendo derramado. E você é curado também, é curada também. Deus está renovando forças aqui, ó, de moços e moças que estavam quase que estacionando, mas a unção de Deus veio. Só cuida dela, irmã, só cuida para não cair. Só cuida para não cair. É tudo com decência e ordem aqui, não tem nada em desordem não. Deixa Deus tocar no sobrenatural nela. Santo Deus, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Que o avivamento visite as igrejas desta mensagem. Que o poder de Deus invada mesmo, trazendo vida para a igreja, renovo, sabedoria e direção. Pregadores, pastores, ouçam. O irmão Brana disse: eu estou simplificando as minhas mensagens para que até as crianças venham compreender. Creia. Jovens faminta pelo Espírito Santo. Receba, moça. Receba, Jesus está aqui, está te dando. Receba também, já. Receba agora. Fogo da unção. Aleluia. Que poder magnético, hein? Que força magnética. Não se preocupe, irmãos. É o jubileu deles, é o jubileu de vocês. Aleluia. Você sabia que era isso que o irmão Brana desejava ver em sua igreja e nos cultos? Se tem um momento especial que Deus visita, aproveita. Moça, Deus vai te sustentar, sim. Deus vai te sustentar. Senhor, engrandecido é o teu santo. Engrandecido é o teu santo nome. O irmão Lucas teve um sonho antes de virmos para cá. Ele sonhou com bandeiras, ônibus de vários lugares, vindo com bandeiras. Semana passada, pastor Febrônio, teve o seu cumprimento aqui. Está parado os caminhos do Senhor. Está voltando? Como é teu nome? Antônio. Pai, o Gessé está retornando aos teus caminhos. Aleluia.
Sela a decisão do Jessé. Fortaleça no Senhor e na força do seu poder. O Senhor é contigo, varão. Eu auxilio o pastor João e nós estamos no trabalho de evangelismo. Eu peço que Deus me abençoe. Preciso de uma oração para que Deus me ajude com força para o evangelismo. Pai, ajuda esse irmão também, Senhor, que quer força para o evangelismo. Sustenta ele, Senhor. Enche do Espírito Santo. Ó, tá recebendo o renovo aqui, a unção de Deus tocou ele, ó. Vai ajudar o pastor João na obra agora ali, ó. Deus abençoe. Irmãos, Deus os abençoe. Deus os abençoe. Está na hora. Passa pastor Febrônio. Leva essa presença e essa unção com vocês. É um momento como este que qualquer coisa pode acontecer. Aquela mulher tocou em Jesus e parou a sua enfermidade, fluxo de sangue. Você tem que aproveitar quando Jesus passa, quando Jesus está presente. Aproveite, toque nele. Agora, Jesus disse: quem pede, recebe, quem busca, acha, quem bate, abrir-se-lhe-á. Deus, disse o irmão Brana, que é dado o seu Espírito mais do que você deseja receber. Quer dizer, Deus tem mais interesse. Então, que você possa determinar em seu coração buscar mais de Deus. A primeira coisa que se deve fazer é: acerta a sua vida. Se há coisas escondidas, pecado, lembre-se, Deus não é um porco para viver em chiqueiro. Se limpe, peça perdão, vá até aquela pessoa, se desculpe. Não tenha nada que pese em tua consciência, em teu coração. Muitas vezes, ao pedir mais do Espírito Santo, parece que uma voz diz: mais santidade. Mais santidade na língua, no pensar, no falar. Mais santidade no viver, mais fidelidade. Essa igreja tem orado, nós temos pedido a Deus para que faça algo nessa reunião, para que ajude as pessoas a tomar uma posição que realmente seja um marco na sua vida, na sua família. E isso só é possível com a presença de Deus. Nós amanhã seguiremos com mais. Vamos nesse instante despedir a igreja. Agora, se alguém deseja permanecer no altar orando, o altar está livre. Está bem? Levante vossas mãos, todos de pé. Alguma nota? Tá. Deixa-me orar. Pai, mais baixo o meu. Pai, estamos aqui diante de Ti.
Quando Isaías foi diante de ti, tu mostraste onde estava o seu pecado, na língua, mas tu mostraste a brasas que foi tirada do altar e purificou ele de suas iniquidades. Então o Senhor disse: a quem enviaremos nós? E ele disse: eis-me aqui, envia-me, Senhor. Pai, faça de cada um verdadeiro testemunha desta mensagem, renova, vivifica, desperta, acorde, Senhor, teu povo, que o Senhor possa purificar, atuar na vida da tua igreja, desses jovens irmãos, sacrificaram, vieram de tão longe, Senhor. Por certo, eles querem mais de ti, têm sede de ti. Quem tem sede vai ao pote, quem tem fome vai às panelas buscar o pão. Quem tem sede de Deus é porque há mais de Deus. O fundo clama ao fundo. Deus, põe a tua sede, por favor, no nome de Jesus eu rogo, a fome por mais do Espírito Santo dentro de cada coração, na vida de cada um de nós, e que possa haver aquela persistência em te buscar, em bater na porta, bater até que ela abra, em nome de Jesus Cristo. Eu te agradeço, te peço, rogo, conduza cada um pelo teu grande amor, envolva os teus braços eternos ao redor de cada irmã, de cada irmão, de cada família, desses jovens, Senhor, e lhes fortaleça, lhes faça ser vencedores, que eles possam romper todas as ataduras do diabo, todo esse vício pela internet, e que sejam limpos. Deus, recomendo cada um aos teus cuidados, no nome de Jesus teu Filho, amém.